amigo telespectador, estamos aqui hoje para falarmos do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. Neste capítulo, Kardec inicia ele transcrevendo a passagem bíblica em que Jesus, estando na presença de Pilatos pergunta a ele se ele era rei, e Jesus vai nos falar que meu reino não é deste mundo. E os Espíritos nos explicam que com esta passagem Jesus claramente vai nos falar da vida espiritual, né? Que o reino dele não era aqui no plano material, e sim na vida futura, na vida após a morte. E os Espíritos continuam nos explicando que os judeus não tinham uma noção muito exata de como se dava a vida após a morte, a vida futura. Eles acreditavam em Deus, sabiam que existia uma vida após a morte, mas não sabiam muito bem como ela se dava. E eles acreditavam que a obediência às leis de Deus era recompensada com conquistas no plano material, né? A chegada à Terra Prometida, a conquista sobre os outros povos, né? A soberania da nação, as conquistas de bens materiais e todas essas situações ligadas à vida material. E Jesus, então, porque Moisés não podia ter falado mais para um povo pastor e ignorante, ter dado maiores explicações de como se dava as recompensas à obediência à lei de Deus. Moisés não poderia ter ensinado mais sobre como era a vida no plano espiritual. Então ele se limitou a apresentar Deus ao povo, apresentar os 10 mandamentos e tentar educar, disciplinar aquele povo dentro dessas lições dos 10 mandamentos. Jesus vem então acrescentar um pouco mais, falar da vida espiritual, falar da vida futura, e também não pôde se explicar muito, porque, dada a nossa ignorância naquela época, dada a ignorância do povo que estava encarnado naquela época, nós não tínhamos capacidade ainda intelectual de aprender com muitos detalhes como se dava a vida espiritual. E o Espiritismo vem então na época apropriada, onde o avanço do conhecimento, onde o avanço da ciência, a ciência que já começava a surgir, né, a se aprofundar nos estudos do campo material, então nós já tínhamos algum conhecimento intelectual para absorver as lições relativas à vida espiritual. E o Espiritismo vem então completar esses ensinos de Jesus, falando em detalhes de como se dá a vida espiritual. Então a vida espiritual deixa de ser uma mera hipótese, né, um artigo de fé, e passa a ser algo comprovado através das inúmeras comunicações dos espíritos, através da mediunidade, os fenômenos de efeito físico, de efeito material, em que os espíritos vinham relatar em detalhes como se dá a vida espiritual, como funciona a lei de ação e reação, de causa e efeito, e que tudo que fazemos, seja aqui no plano material ou no plano espiritual, há consequências diretas, e que vamos colher exatamente aquilo que plantamos em conformidade com aquela lição de Jesus, quando ele nos diz que a cada um será dado conforme as suas obras. Então, tudo que fazemos, pensamos, falamos e sentimos vai constituir a nossa psicosfera, né? A nossa atmosfera espiritual, em que estaremos ali envoltos. Se fazemos o bem, vamos colher o bem. E se agimos mal, vamos colher o desequilíbrio, a tristeza e a dor. Certo? Então, eu agradeço a atenção de todos e desejo a todos muita felicidade e muita paz. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo. Um abraço.